Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estágio. Alguns alunos estão com dúvidas e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas dicas, as principais informações que você tem que saber e também os principais erros que podem acontecer quando você estiver preenchendo o estágio. Pois bem, a gente tem dois tipos de estágio. A gente tem o estágio curricular obrigatório e a gente tem o estágio extracurricular. O que seria isso? O estágio extracurricular geralmente é aquele que você desenvolve enquanto não tem a disciplina no seu currículo. A grande maioria dos alunos que tem isso, ou ele faz via CIEE, ou ele faz via um termo de compromisso com a própria unidade. Nesses casos, eu recomendo que você procure a nossa central de estágios diretamente, tá? Porque esse vídeo não vai servir tanto para vocês nesse momento. Agora vamos falar um pouquinho sobre o estágio curricular obrigatório, que é o que a grande maioria dos alunos tem. O estágio curricular obrigatório, ele é quando você chega num período da faculdade que você tem que cumprir aquela carga horária do estágio. Para você validar ela, você tem que ter a disciplina no seu currículo e ao mesmo tempo que ela esteja ali dentro da sua grade, você tem que desenvolver as atividades naquele semestre. Então, se você está, por exemplo, no oitavo semestre, você deve ter aí o estágio curricular em engenharia. É esse estágio que você tem que fazer o procedimento de desenvolver ele na empresa e depois postar os documentos no ambiente virtual. Pois bem, então um pouquinho do ambiente virtual, vamos começar a conhecer um pouco ele. Na hora que você entrar no ambiente virtual, clicar em estágio, você vai verificar que o quê? No seu lado esquerdo vai ter ali três etapas, tá? A primeira delas vai ser termo de compromisso e plano de atividades. É nessa primeira etapa que você vai começar a desenvolver o seu estágio. Por que ela é tão importante? Porque o termo de compromisso é aquilo que vai firmar que realmente as partes interessadas, que no caso é a empresa e a instituição de ensino, estão de acordo que você faça o estágio ali, tá? Então essa é uma etapa crucial para que realmente você consiga desenvolver o estágio. Depois, se você observar no lado direito da página, a gente vai ter ali na apresentação, que é como se fosse a página inicial do estágio, tem um arquivo como visualizar seu feedback. Muito importante que você dê uma olhada nesse arquivo. Por quê? Futuramente, quando o tutor colocar para você o que é, por que foi aprovado ou por que foi reprovado o seu documento postado ali no ambiente virtual, você sabe exatamente o que é. Então dá para você consultar e se houver tempo hábil para você corrigir e reenviar para ele, beleza, então você tem todas as informações ali. E na parte superior da direita você vai ver que tem dois ícones, um deles é o do manual e o outro deles é o de plano de ensino, tá? O manual ele tem todas as informações que eu condensei aqui nesse vídeo, não exclui a necessidade de você ver o manual, tá, esse vídeo. Então o importante é você realmente baixar o manual, despender ali uns 15 minutos para ler ele, tá? Especialmente as partes que você tiver dúvida na hora de preencher. E você também tem um plano de ensino. Por que é importante consultar também o plano de ensino? No plano de ensino você vai ter as horas do estágio ali. Alguns alunos que são de grades mais antigas, eles tinham que desenvolver estágio de 140 horas no sétimo e no oitavo semestre. E hoje já condensaram esse estágio para um só de 200 horas, tá bom? Então você tem que olhar lá, porque na hora que você for fazer a sua documentação, essa carga horária que você tem ali na sua componente curricular, ela tem que ser no mínimo igual ao que você está desenvolvendo no estágio, tá? Se você fizer, por exemplo, eu tenho um estágio de 200 horas no currículo e fiz somente 190, então ele é invalidado por causa de 10 horas, tá? Você tem que fazer exatamente aquilo que está no seu histórico. Aí que eu vou deixar na apresentação algumas informações que são importantes para vocês. A primeira delas é dados do aluno, né? Então, muitos alunos têm dúvida com relação à seguradora, ao número da pólice, como que preenchem a documentação. Então, eu vou disponibilizar para vocês nessas imagens, tá? Mas também tem um link na descrição aí com essas informações no arquivo. E eu também mandei por e-mail para vocês, então vocês conseguem utilizar para fazer o preenchimento, tá? A seguradora não é da empresa, a seguradora ela é uma contratada por todas as faculdades e ela faz o seguro geral dos alunos, tá? Então tem um número da pólice tudo bonitinho aí. Depois, quando você for preencher a parte dos dados da instituição, é importante você saber o CNPJ, qual é o nome da instituição e quem que é o representante legal. Também tá aí tudo bonitinho, tá? Para vocês. Depois a gente tem os dados do concedente. Isso eu estou falando na parte do termo de compromisso, tá? Que é o primeiro documento que vocês vão utilizar. Nessa parte do concedente é onde você vai colocar os dados tanto da empresa sua quanto do seu supervisor de campo, tá? Então, vamos imaginar, se você for fazer uma empresa, vai ter um quadradinho lá só focado para a empresa. Então, você tem que colocar o CNPJ dela, quem que é o responsável pela empresa e assim por diante. E não esquecer de colocar também o supervisor, tá? O supervisor, ele é realmente aquele que vai te monitorar durante o estágio, que vai te dar o apoio, vai avaliar suas atividades e vai propor um plano de atividades conjuntamente contigo. É importante que esse supervisor, né, e é obrigatório, na verdade, que ele seja formado em engenharia, no caso de você esteja cursando engenharia. Não precisa ser na sua modalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for um aluno de engenharia elétrica, mas o seu supervisor for um engenheiro civil, não tem problema, tá?
O único pedido que é feito é o seguinte: é ele ser engenheiro, né, ter a formação em engenharia, desenvolver atividades que realmente estejam dentro da sua atuação. Então, por exemplo, é um engenheiro civil, mas ele pode dar atividades para vocês de instalações elétricas, né, ou de equipamentos eletroeletrônicos dentro de alguma construção ou dentro de algum projeto dele ali. Então, isso que é importante, a atividade tem que ter aderência com o seu curso. E o terceiro é a CREA também, tá? Então, ele tem que ter, no conselho, né, regional, ele tem que ter um número de registro ali para colocar no campo, tá bom? Vou colocar os prints para vocês entenderem um pouquinho melhor, mas é basicamente o seguinte: o supervisor ele tem que assinar, né, no caso, todos os campos bonitinho, e tem só a diferença no campo de concedente. Então, se for empresa, é a empresa que vai assinar; se for um supervisor autônomo, é ele que vai assinar ali aquela parte autônoma, tá bom? Então, só para não ter problema. Não esquecer também os carimbos, né, e demais informações. Depois aqui a gente tem, eu separei alguns erros, né, alguns erros em comum que sempre acontece, tá? Então eu coloquei, por exemplo, carga fora do limite. Isso pode acontecer. Então você faz um plano de estágios que ou você extrapolou 30 horas semanais ou 6 horas por dia. Isso dá problema. Mesma coisa, carga horária abaixo também, tá? Se você fez postagem no formato incorreto, tá? Isso acontece bastante, muito por falta de atenção da gente. Então, tanto as duas primeiras atividades, o termo de compromisso, o plano de atividades, e depois as fichas de acompanhamento e as fichas de avaliação, essas duas são em PDF. Por quê? Porque você vai ter a assinatura do seu supervisor, você vai ter ali as rúbricas dele, né? Vai ter a assinatura e o carimbo da faculdade. Então, esse você vai escanear, gerar um arquivo em PDF e postar ali na atividade. Então, beleza. Quando você chegar na última etapa, que é o relatório de estágio, ele é só você que vai fazer e o seu supervisor que depois vai dar uma corrigida antes de você postar. No caso, ele não precisa assinar, você também não precisa trazer aqui na faculdade. E ele tem que ser daí em Word. Então, é o único documento que é em um formato diferente. Por que ele tem que ser em Word? Porque o tutor ele vai avaliar, tanto no CopySpider, para ver se você não copiou, colou esse relatório de algum lugar, quanto também com relação a fazer as correções. Então, no Word, o tutor consegue fazer as correções e postar para você o feedback, também é importante, tá? Outra coisa também que acontece bastante é o formato diferente do modelo. Então, às vezes, alguns alunos alteram alguns campos dos formulários incorretamente. Então, isso dá um problema. Isso geralmente acontece quando a empresa não quer assinar ou não pode assinar, né, por questões dela mesmo, aquele documento no formato que está no nosso modelo. Aí, nesse caso, sugiro também que você entre em contato com a nossa central de estágios, tá bom? Que daí eles vão tirar qualquer dúvida. Se a empresa quiser assinar um outro formato, uma coisa assim, eles vão te orientar, tá? E por último, mas não menos importante, postagens muito próximos da data. Isso acontece também. Então, se você postar antes no mínimo ali 7 dias úteis, você tem o feedback. Se você postar com uma data menor do que 7 dias úteis, o que vai acontecer? O tutor pode corrigir o seu trabalho, mas ele não é obrigado a reabrir para você fazer uma repostagem. Então, se você tiver um trabalho invalidado, você já perde ali a oportunidade de ter a correção e depois ter a aprovação nessa atividade. O importante é você postar com bastante tempo antes do prazo final, mesmo porque te dá a chance de você corrigir e repostar para ter uma segunda chance de obter nota aí, tá? Isso não somente para o estágio, qualquer outra atividade que você for fazer no AVA, mas o estágio é bem crítico, tá? Nesse ponto aí. E é importante também você fazer essa postagem com antecedência, porque aqui eu vou colocar no último slide aqui, né? A parte do cronograma. Então, o cronograma que inicialmente era para ser 20 de abril, a primeira entrega, ela vai ficar lá para maio, para a primeira semana de maio. Então, se você consegue fazer essa postagem antecipada, é bem importante. É claro que talvez nem todo mundo vai conseguir, porque vai ter que levar até a unidade para que lá a gente faça a conferência e carimbe, né, presencialmente. Então tem que ser feita a conferência na nossa central de estágios, que funciona lá na secretaria da unidade. Então, assim que reabrir, eu vou informar vocês, mas já deixem toda a documentação pronta, tá? Tirem todas as dúvidas pelo WhatsApp Business da Central de Estágios também, com relação eu não sei uma informação aqui que meu supervisor quer colocar, eu não sei se é assim que coloca, ou se é do outro jeito. Ele já tira a dúvida para vocês, para que quando vocês cheguem com a documentação presencial, não tenha nenhum problema, a gente vai receber e daí fazer a assinatura. Se tiver algum problema, às vezes a gente nem aceita, né? A gente pede para vocês corrigirem antes de trazer de volta, tá bom? Daí tem um cronograminha aí, a única data que foi alterada foi a primeira data, as outras datas por hora se mantêm, tá? Então vamos desenvolvendo as atividades do estágio na empresa, se for home office vai desenvolvendo, faz um plano de estágio tudo bonitinho, deixa pronto. Assim que a gente retornar, você traz a nossa unidade, tá bom?
Obrigado novamente, qualquer dúvida também fica à disposição. O número da central de estágios também vou deixar aí no final do vídeo, mas estou mandando para vocês também no arquivo em PDF no e-mail também, tá? Muito obrigado.